Olá, queridos, graça e paz, um sábado abençoado a você, a sua casa e a sua família. Passando para mais uma reflexão bíblica nessa manhã de sábado, que veio ao meu coração, lá no Evangelho de João, capítulo de número 11, a Bíblia vai falar de um homem chamado Lázaro. E o texto vai dizer que Lázaro, ele fica enfermo e depois ele morre. Mas o mais interessante é que a Bíblia diz que quando Lázaro estava enfermo, a sua irmã chamada Marta manda chamar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus recebe a notícia. Jesus ele fica mais 2 dias no lugar onde ele estava. E depois de 4 dias Jesus chega na aldeia chamada Betânia. E quando Jesus chega nessa aldeia, a Bíblia diz que Lázaro havia morrido. Mas o interessante é que no versículo 21 do capítulo 11, Jesus está chegando na aldeia e uma certa mulher chamada Marta vai ao encontro. E no verso 21 ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que dá de entender o que Marta está falando para Jesus, Marta estava dizendo para Jesus assim: se o Senhor estivesse aqui, como se a culpa fosse de Jesus. Ou seja, na cabeça de Marta, o que matou Lázaro, seu irmão, foi a ausência de Cristo. Foi a ausência de Jesus que o seu irmão Lázaro morre. Na cabeça de Marta era isso, pela ausência de Cristo, de Jesus ali, o Lázaro morre. Trazendo isso para os dias de hoje, muitas pessoas estão passando luta no casamento, na família, e às vezes o problema é a ausência de Jesus. Às vezes nós se preocupamos com tantos afazeres, às vezes nos preocupamos com tanto trabalho, e às vezes nós não estamos presentes com o Senhor, sabe? Muitas das vezes nós estamos, às vezes, batalhando, lutando, correndo, e às vezes ausente de Deus. Então na cabeça de Marta, o Lázaro morre pela ausência de Jesus. Mas ela não imaginava que a morte de Lázaro havia um propósito de Deus, havia um propósito de Jesus sobre a morte de Lázaro. E às vezes, luta que nós enfrentamos, quem sabe às vezes nós estamos ausentes de Cristo. Quem sabe as lutas que nós estamos enfrentando na família, no casamento, enfermidade, portas fechadas, às vezes nós estamos ausentes dele, mas que nós possamos ficar presente, eu e você, todos os dias da nossa vida.